Ok, pessoal, vamos para a questão número 41. Agora vai ficar fácil e conforme vai passando o tempo, vai ficando cada vez mais fácil e você vai achar que o professor Alexandre está facilitando a sua vida, mas não é não. Na verdade, conforme você vai vendo as questões, você vai percebendo a dinâmica, vai ficando cada vez mais fácil, né? Vai se tornar cada vez mais simples, né? E esse é o segredo, tá? Seja português, seja matemática, seja informática, direito, é partir da prova para a doutrina, para a leitura da lei, para a leitura da apostila. Primeiro a prova. Vamos dar uma lida no conteúdo geral, vamos pegar a prova e vamos estudar as provas, né? Esse é o caminho mais curto para quem quer passar em concurso. Pode ter certeza que a partir das provas você vai pelo caminho certeiro, perde menos tempo. Tudo bem? Vamos lá. Ó, questão número 41. Desacatar funcionário público. Essa é dada também, né? Também facinho. Desacatar funcionário público é ofender, né? Não é desobedecer, não é resistir, né? Não é exigir, não é cooperar. Só que tem uma questão interessante por trás disso aqui para que você entenda, né? Olha, no concurso público, você se depara com questões como essa, você fala, puxa vida, mas não é só ofender, né? É ofender o funcionário público no exercício da função ou em razão dela e tal. Muitas vezes, essa é um exemplo, mas você vai ver mais grave ainda, de questões que para você parecem incompletas, né? Mas no concurso público de prova objetiva, que é essa primeira fase de testes, né? Prova de não prova escrita, você tem que se contentar muitas vezes com a menos errada, né? Você poderia dizer, professor, mas não é só ofender, né? Eu posso fazer uma dissertação para explicar que não é só ofender, é ofender em razão do cargo público, no exercício da função, etc, etc. Mas a menos errada é ofender. E você vai se deparar com várias situações em que o concurso público vai te exigir que escolha a menos errada, tá? Isso é muito comum. Vamos para 42, tá aqui. 42. X, funcionário público, recebe indevidamente dinheiro da vítima que supunha encarregado do recebimento dos impostos atrasados. X em tese, tá? Imaginando que ele pegou esse dinheiro para ele. A questão também não fala isso. Mas quando ele diz em tese, ele deixou em aberto, né? Imaginando que ele tenha pegado o dinheiro para ele, né? Então, não praticou delito algum, praticou o crime de peculato culposo, praticou o crime de peculato mediante erro de outrem, eu já grifei aqui, praticou o crime de excesso de exação, ou o crime de inserção de dados falsos em sistema de informação. Claro que nós teríamos as duas opções, que seriam essas duas aqui, né? Excesso de exação, né? Que é excesso de cobrança, exação, a palavra exação significa cobrança, ou peculato mediante erro de outrem. Mas olha o que o peculato mediante erro de outrem fala. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Outrem é outra pessoa, outro alguém. É claro que ele teria praticado excesso de exação somente se o valor fosse indevido ou se ele tivesse usado, quando devido, um meio que a lei não permite, um meio gravoso, vexatório que a lei não permite. Então, neste caso, ele pratica o crime de peculato mediante erro de outrem. Quer dizer, alguém entrega algo para ele, achando que é para ele que tem que entregar, porque ele é o funcionário público, e ele pega isso para ele. A figura, ela prevê uma pena de 1 a 4 anos de reclusão, né? Se você pega, por exemplo, o crime de peculato, ele prevê uma pena de 2 a 12. Quando alguém se apropria de algo que ele tem a guarda em razão do cargo. Ou peculato furto, quando ele furta algo da repartição pública. E aqui, quando o peculato ocorre porque a pessoa entrega algo para ele, pensando que é para ele, ele se apropria, ele tem uma pena bem branda, né? Considerado de 1 a 4 anos. No Brasil, você só vai para o regime semiaberto aí, né? Vai pegar um regime semiaberto a partir de 4 anos. Né? Até 4 anos o regime está aberto. Vamos para a questão 43. Né? Eu coloquei dois parágrafos, 2 crimes aqui para a gente discutir. Né? Eu coloquei um crime que é praticado por funcionário público, o 314,
extravio, sonegação, desculpem, extravio, sonegação e inutilização de livro, né? Extraviar livro oficial ou qualquer documento, olha aqui, ó, de que tenha guarda em razão do cargo. Isso é muitíssimo importante para nós. Quando ele fala de que tem a guarda em razão do cargo, você fala, opa, já sei, é funcionário público, porque ele tem a guarda em razão do cargo de funcionário público. Então tá fácil. E ele traz a expressão sonegá-lo. Quem sonegar é deixar de entregar, se negar a devolver. Quem sonega porque tem a guarda. Né? Você está comigo para eu poder sonegar alguma coisa. Tem que estar comigo. Então, o 314, extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, crime praticado por funcionário público contra a administração pública. O 337, subtração ou inutilização de livro ou documento, é um crime praticado por qualquer pessoa contra a administração pública de modo geral. Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário público. Está aqui. Confiado à custódia de funcionário público. Quer dizer, o livro estava na mão do funcionário público, uma repartição pública, alguém entrou lá, subtrai, inutiliza total ou parcialmente o documento ou o processo. Então seria essa condição. Aqui no 337, ele não apresenta a palavra sonegar. Você não tem a palavra sonegar, deixar de restituir. Não aparece essa figura aqui. Por quê? Porque o particular não tem a guarda do documento. O particular não tem a guarda do documento. Estou dizendo isso para você para entender que quando eu estudo um crime, extravio, sonegação e inutilização de livro e documento, eu tenho que estudar o outro. Subtração e inutilização de livro e documento ao mesmo tempo. E eu tenho que entender este 337, crime praticado por particular. O 314, praticado por funcionário público. Então eu já sei. Um crime praticado por funcionário público contra a administração pública, o outro por particular contra a administração pública. Então é a mesma figura. Inutilizar um documento, rasgar um documento. Tá, tudo bem. Mas eu sei que tem uma diferença. Um é praticado por funcionário público, o outro por particular. A subtração ou inutilização de livro, ele tem dois verbos, ó, subtrair ou inutilizar. Né? Cuidado. Aqui tem extraviar. Extraviar quer dizer fazer com que ele mude de rota, ele se perca. Sonegar ou inutilizar. Sonegar ou inutilizar. Tem três verbos aqui. A VUNESP explora muito essa figura dos verbos, que é o núcleo do crime. Né? Matar alguém, o verbo matar é o núcleo do crime. O núcleo do crime reside numa ação. Pode ser uma omissão, tudo bem. Mas o núcleo do crime reside na ação. Né? Qual é a ação? A ação é um verbo. Né? A ação sempre será um verbo. Né? Então eu tenho, lá em cima, no 337, subtrair e inutilizar. Embaixo, no 314, eu tenho extraviar, sonegar e inutilizar. Eu preciso que você decore esses três verbos. E eu preciso que você decore os verbos de cima, porque a VUNESP vai trabalhar com isso na sua prova. É essa forma que ele vai brincar com você. Tá? Vamos ver a questão. O advogado, por mera negligência, quando ele diz por mera negligência, ele já diz para você que não aconteceu crime. Você já sabe que não é crime. Mas por quê, professor? Porque eu disse várias vezes, eu vou repetir bastante, não tem problema, porque isso faz parte do nosso projeto, que os crimes que caem no concurso que você está estudando, para escrevente ou oficial de justiça do TJ de São Paulo, não tem a figura culposa, não tem o sem querer. Não tem que ter dolo, tem que ter intenção. Dolo é intenção. Só tem figura dolosa. A única exceção é o crime de peculato culposo, quando o funcionário público permite, sem querer, que alguém furte alguma coisa na repartição porque ele não guardou direito. Só esta figura é culposa. Então, quando ele diz assim, o advogado por mera negligência, ele está dizendo não tem dolo, não tem intenção. Então não tem crime. Ponto final, acabou a conversa. Nós não precisamos nem continuar, mas então vou continuar. Tá? Esqueceu-se de restituir os autos de processo, né, o documento do processo, que retirou junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo. É correto dizer que X
Cometeu crime de desobediência à decisão judicial? Não. Nem sobre perda, nem a outra desobediência. Cometeu crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório? Uma pessoa que vai para o concurso de escrevente confiando na sua destreza, porque tem gente que acha que para passar em concurso tem que ser inteligente. Eu, particularmente, acho que para passar em concurso tem que estudar, porque a inteligência pode até ajudar o sujeito a aprender, mas se ele não estudar, ele não sabe. Uma pessoa que fosse por lógica, ele deduziria isso. Cometeu um crime de sonegação de papel, tal. Vai achar por lógica, né? Que não estudou, vai achar por lógica isso aqui. Só que não existe esse crime de sonegação de papel. A palavra sonegar, que está aqui no 314, eu vou marcar aqui com o meu mouse, a palavra sonegar, ela não aparece aqui nos crimes praticados por particular. Não aparece aqui, aparece apenas subtrair e inutilizar. Primeiro isso. Segundo, que não tem crime porque foi por negligência, não foi por dolo. Cometeu o crime de desobediência? Não, ele não foi intimado a restituir. Se falasse assim, o advogado, por mera negligência, esqueceu de restituir os autos. Tudo bem. Após ser intimado para devolver em 24 horas, ele não devolveu. Ele cometeu o quê? Crime de desobediência. Que crime é esse? Desobedecer ordem legal de funcionário público. Ponto final. Mas esse é um crime contra a administração pública ou é um crime contra a administração da justiça? Aí eu vou perguntar para você, aluno. Esse crime de desobediência está nos crimes contra a administração pública ou ele está nos crimes contra a administração da justiça? Está nos crimes contra a administração pública. Professor, mas não foi no fórum? Não tem problema. O que importa para nós em que capítulo estava o crime. Né? Existe um crime de desobediência, de desobedecer ordem judicial sob perda ou suspensão de direito. Esse está nos capítulos do crime contra a administração da justiça. Se fosse esse, seria um desse. Então, desobediência. Se ele tivesse sido intimado para devolver e não devolveu, aí sim seria desobediência. Cometeu resistência? Não. Não cometeu crime algum. Letra E. Aqui vou pôr de verde. Palmeiras ganhou o final de semana passado. Vou insistir aqui com você no verde. Tudo bem? Leia o 314 e o 337 juntos. Se você não tiver com a sua apostilinha aí, imprima. A apostila é bastante importante que você tenha a apostila com você, para você estar sempre procurando. Vamos à próxima questão, 44. A conduta de opor-se mediante violência ou ameaça à execução de ordem legal advinda de funcionário competente tipifica o crime de... opor-se mediante violência ou ameaça, ele descreveu bonitinho aqui o crime de resistência. Quem se opõe mediante violência ou ameaça comete o crime de resistência. Está bem escrito, está lá no crime. Se você olhar o crime, parece que ele está descrevendo do jeito que está lá, né? Ordem legal de funcionário público. Bonitinho. Não é desobediência, não é desacato, não é fraude, não é exercício arbitrário das próprias razões. Vamos lá, 45. Olha que maravilha. Como é que agora está andando mais rápido, vocês viram? Começa a ter uma dinâmica um pouco mais legal, vamos dizer assim. Né? Uma questão até complexa essa daqui, tá? Os crimes de corrupção ativa. Corrupção ativa. Lembra? Quem oferece vantagem indevida ao funcionário público para que ele pratique ato de ofício. E tráfico de influência. Aquele que solicita vantagem alegando ter influência sobre um funcionário público. Então, tráfico de influência seria, vou dar um exemplo. O cara fala assim, eu sou amigo do fiscal de obras do município, se você me der 10 mil reais, eu vou conseguir liberar o alvará de funcionamento aí da sua obra, um alvará de construção da sua obra, por exemplo. Então ele solicita vantagem, dizendo que pode influenciar o fiscal, tráfico de influência. Pode-se dizer que são crimes praticados por funcionário público? Não. As duas figuras são crimes praticados por particular contra a administração pública. Letra B. O crime de tráfico de influência pode ser praticado por qualquer pessoa? Sim. No entanto, o crime de corrupção ativa somente pode ser praticado por funcionário público. Não. Corrupção passiva é praticada pelo funcionário público. A ativa é praticado pelo particular, que vai ativar no funcionário público a sua corrupção.
Letra C. O crime de corrupção ativa pode ser praticado por qualquer pessoa, enquanto que o crime de tráfico de influência somente pode ser praticado por funcionário público. Também está errado. Ambas são figuras de crimes praticados por qualquer pessoa. Letra D de dado, ambos somente pode ser praticado por funcionário público. E letra E, ambos podem ser praticados por qualquer pessoa. Essa aqui é a resposta. São crimes praticados por qualquer pessoa contra a administração pública de modo geral. E fica atento a isso, né? Não é contra a administração da justiça. Teve uma pergunta de um aluno que falou assim, professor, se o tráfico de influência, se a corrupção ativa, por exemplo, é um crime praticado contra um oficial de justiça, o cara oferecer dinheiro para o oficial de justiça deixar de encontrá-lo, por exemplo, é um crime contra a administração da justiça? Eu volto à pergunta. O crime de corrupção ativa, ele está em que capítulo? Dos crimes praticados por particular contra a administração pública. Então é lá que ele fica. Não importa se foi praticado contra um oficial de justiça, é lá que ele vai ficar, tá? Memorize dessa forma, que é mais seguro para você. Vamos a 46. Aqui na 46, na verdade, eu nem vou corrigir. Me perguntaram, me mandaram uma pergunta por e-mail, inclusive. Professor, como é que era essa prova quando caíam questões sobre pena? Como é que era a prova quando caíam questões sobre pena? Então, eu peguei uma prova que era do Tribunal de Alçada Civil, quando existia ainda o Tribunal de Alçada Civil, antes da reforma, né? Hoje não existe mais. E para mostrar para você como que era feito, né? Como que eles elaboravam provas perguntando pena. Chegou um tempo que o pessoal sabia tanto das provas de escrevente que todo mundo estava gabaritando, porque a pessoa descobria que era só estudar as questões, e estudar dava para decorar e memorizar e dava para gabaritar. Então aí eles começaram a dificultar um pouquinho perguntando pena, né? E aí ficava um pouco mais difícil, você tinha mais assunto para estudar. O Tribunal de Alçada Civil, de acordo com o artigo 293 e seus incisos, o parágrafo do Código Penal, e desconsiderando qualquer outro dispositivo legal, quem usa ou restitui à circulação, embora recebido de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se refere o parágrafo 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de... Bom, é o seguinte, só para a gente encurtar isso aqui. O parágrafo 4º do artigo 293, ele falava que quem usa ou restitui um papel falsificado que recebeu de boa-fé pega uma pena de 6 meses a 2 anos ou multa, né? Na verdade é essa aqui, ó, de 6 meses a 2 anos ou multa. Essa era a resposta da questão. Porém, hoje em dia, já faz um longo período que não cai mais dessa forma as questões de pena, né? O que cai é assim, se é reclusão ou detenção. Mas no final desse capítulo aqui que nós estamos estudando, desse módulo, nós vamos estudar também a reclusão e detenção. Então você fica tranquilo que eu vou te passar uma tabela para você poder analisar isso. A outra questão aqui, até numerei com 46 as duas, para você não confundir aí, mas as duas estão numeradas com 46, né? Porque não é uma questão a ser corrigida, mas estou dando exemplo. No artigo 305, que é aquele crime de supressão de documento, né? Suprimir documento do qual legal, verdadeiro, do qual não podia dispor, né? Ele pergunta lá, incorre em multa e pena de reclusão. A resposta seria a letra D, de 2 a 6 anos, se o documento é público, de 1 a 5 anos, se o documento é particular. Seria essa aqui a resposta, a letra D. Na verdade, se uma prova ou se um determinado momento o TJ voltar, através da VUNESP, a perguntar pena, você vai ter que separar um período do seu estudo e estudar só pena. E criar um mecanismo de memorização, né? Dá para fazer, por exemplo, todos que for de 2 anos, você põe numa tabela. Todos que for de 1 ano, você põe numa tabela. Todos que for de reclusão, você põe numa tabela. Você vai memorizando por módulo por tabela, né? Cada tabela você cria uma musiquinha, ou um verso, uma poesia. Então você vai memorizando a tabela. Ou cria cores, né?
tabela verde. Então você olha para a tabela verde. E aí eu falo para os alunos sobre processo penal e processo civil. Por exemplo, tem muito prazo, né? Prazo de 2 dias, prazo de uma semana, prazo de um mês. Você pode criar uma tabela com cada cor. Então, a folha verde, os prazos de 48 horas. A folha amarela, os prazos de 5 dias. A folha azul, prazos de 10 dias. Ali você pode misturar processo civil, processo penal, constitucional, direito penal. Pode misturar tudo ali dentro, né? Porque, na verdade, a cor da folha e aquilo que está nela vão virar uma foto na sua mente. Então você vai lembrar da folha. Você não lembra qual é o prazo de cada coisa que está ali, mas você lembra que a cor azul é tantos dias e que o que você está memorizando estava na folha azul. E a tua mente vai te jogar na folha azul. É uma forma de memorizar prazo, né? Isso é possível fazer. Mas quando eu corrigir processo com vocês, vou falar sobre isso com vocês também. Pessoal, mais uma questão aqui do Tribunal de Alçada Civil, uma questão um pouquinho mais antiga, tem uns 15 anos aí. Segundo o Código Penal e desconsiderando qualquer outro dispositivo legal, a única dentre as alternativas abaixo que apresenta a multa como penalidade alternativa à detenção. Só para explicar isso, você vai encontrar nas suas questões de direito penal, e eu vou passar uma tabela no final desse módulo que nós estamos agora, você vai encontrar crimes de detenção, crimes de reclusão. Você vai encontrar detenção e multa, detenção ou multa. Muitas vezes você vai encontrar isso e é comum. E ele está perguntando qual é que é a detenção ou multa desses crimes aqui. Eu diria para você com muita facilidade, é o seguinte, ó, concussão. Concussão é um crime gravíssimo, dá 12 anos de cadeia. Como é que vai ser substituído por multa? Não existe isso, né? Até um dia um cara falou para mim, eu queria cometer uns crimes aí e tal. Um policial falou isso para mim, mas ele é um policial civil das antigas, estava bem velhinho na época, para aposentar, isso em 1990. Eu pagava fiança. Falei, cara, mas fiança é um jeito de pagar para aguardar o julgamento em liberdade, né? Se você for absolvido, você fica solto, mas se você for condenado, você vai para cadeia, né? Ele não sabia o que era fiança, né? E tem gente que confunde, né? Neste caso, tem a mesma lógica que ele descrevia, que é o seguinte, alguns crimes você pode pagar substituir por multa ao invés de ir preso. Tem essa figura, né? Mas não é um crime que dá 12 anos de prisão, é excesso de exação, gravíssimo. Corrupção passiva, gravíssimo. Prevaricação não é tão grave, mas é grave. Esses são crimes que jamais seriam substituídos por multa, né? Esse crime aqui, ó, emprego irregular de verbas públicas, né? Que o sujeito pega, o prefeito, vamos pegar assim, o prefeito pega o dinheiro que era para usar na construção de uma escola e de maneira irregular ele põe asfalto no município. Mas ele não desviou o dinheiro está lá, né? O crime, na verdade, ele tenta preservar a separação dos poderes, incrível, porque quem autoriza a cobrança de tributos e estabelece onde o dinheiro vai ser gasto é o povo. E através de quem? Através do legislador, que faz isso através da lei do orçamento anual. Então, no orçamento anual, o povo autorizou a cobrar e gastar. O povo através dos seus representantes do legislativo. Então, cabe ao executivo cumprir a lei orçamentária. Se ele descumpre a lei orçamentária, ele comete o crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Recebeu dinheiro para a educação, gastou na saúde. Recebeu dinheiro na saúde, gastou na segurança pública. Não pode. O sujeito que está no executivo, né, ele executa aquilo que o legislativo estabelece. É assim o formato do federalismo brasileiro, né? Está descrito na Constituição. Então, emprego irregular é gastar dentro da administração pública. Dá 15 dias de pena, né? A prisão de 15 dias ou multa. Então, quando ele diz assim, ó, segundo o Código Penal e desconsiderando qualquer outro dispositivo legal, a única dentre as alternativas abaixo que apresenta a multa como penalidade alternativa. O que é a penalidade alternativa? Ou paga a multa ou vai para a cadeia. É a letra A, emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Tudo bem? Vamos a 48. Aqui, 48. Opa!
Mais uma questão, está ficando mais fácil, olha que maravilha, né? Ó, se o funcionário apiedado de seu subordinado, com piedade do seu subordinado, deixa de responsabilizá-lo pela infração cometida. Lembra? Nós estudamos esse crime, né? O funcionário tem o dever de punir o subordinado, e se ele não pode punir, ele tem que levar isso ao conhecimento de quem tem o dever de punir. Só lembrar, eu vou responder a questão e depois eu vou fazer uma observação para você aqui. Ó, ele pratica o crime de condescendência criminosa. Quer dizer, ser condescendente é aquele que está, de certa forma, concordando com o crime que ele deveria ter punido. Ele não puniu, ele teve piedade, acabou não punindo. Não cabe a ele decidir se vai punir ou não, né? A lei estabelece a punição. Mas toma cuidado com isso, porque assim, ó, para haver o crime de condescendência criminosa, necessariamente o funcionário que cometeu a irregularidade tem que ser subordinado daquele que deveria puni-lo. Subordinado, tá? Então, por exemplo, dois escreventes no balcão. Um escrevente percebeu que o outro está recebendo dinheiro do advogado. Ele não é obrigado, não pela lei penal, ele não é obrigado a levar essa informação ao chefe. Ele tem que levar, porque é uma questão lógica, mas ele não responde por condescendência, porque o outro não é subordinado dele. É o chefe que pode responder por condescendência criminosa. Então eu coloquei aqui na tela para você, ó, eu puxei o crime de condescendência criminosa para a gente matar esse assunto aqui, ó, tá? Deixar o funcionário por indulgência. Indulgência é uma disposição que a pessoa tem para perdoar, né? Para perdoar as culpas, os erros. Indulgência é clemência, né? Misericórdia, indulgência, né? Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. Aqui está a palavra subordinado, tudo bem? Palavra subordinado. Aí vem a confusão, ó. Quando lhe falte competência para punir, né, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Tem gente que entende, aqui onde eu coloquei amarelo, que se eu sou escrevente, o outro é escrevente, então me falta competência para punir ele. Eu deveria ir lá entregar ele que está cometendo coisa errada. Tá? Deveria, de fato deveria, mas criminalmente falando, no crime de condescendência criminosa, eu não respondo por isso. Por quê? Porque ele não é meu subordinado. Quando ele fala assim, quando lhe falte competência para punir, é assim, ó, no fórum, o diretor da vara é o superior hierárquico do escrevente, o diretor da vara. Mas ele não pode demitir o escrevente. Quem pode demitir o escrevente está acima dele, né? E quem pode punir o escrevente é o juiz. Ele não tem poder para punir o escrevente. Ele pode chegar para o juiz e falar, doutor, está acontecendo isso com o meu subordinado e eu preciso puni-lo. Então aí o juiz que tem competência para puni-lo, para demiti-lo, por exemplo, para abrir processo administrativo, etc, etc, etc. Nos termos da legislação de direito administrativo. Agora, o que há de confusão, e que eu vejo muito aluno cometer essa confusão, é achar que entre dois iguais pode haver condescendência criminosa. Isso não pode acontecer. Condescendência criminosa, o sujeito que responde pelo crime tem que ser o superior hierárquico daquele que cometeu a falha e não foi punido. Tudo bem? Vamos para 49. Olha aí que está ficando cada vez mais fácil. Eu estou falando que está ficando cada vez mais fácil. O negócio está ficando fácil demais. Olha aí, 49. Mévio, funcionário público, notando que o ato de seu ofício beneficiaria pessoa de quem ele não gosta, né, retardou a fim de prejudicar o seu desafeto. Olha aqui, pessoa magoada, levou um chifre e que resolveu dar um troco usando o cargo dele, retardou um ato de ofício. Vou dar um exemplo, né? O sujeito entrou com um pedido de habite-se de um imóvel e ele olha o nome do cara lá e fala, esse cara aqui, eu vou engavetar esse pedido aqui, eu quero ver se ele vai morar nessa casa. Eu não gosto dele, vai ficar com essa casa aí parada porque eu não vou liberar. Então, vamos ao crime de prevaricação, está aqui embaixo, o crime de prevaricação está aqui, eu vou olhar para você, vou colocar em azul, ó. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício
ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O que interessa para nós é esse final aqui, ó. Vou pôr em vermelho. Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O que é prevaricação? Eu cometo um ato irregular para satisfazer um sentimento meu, né? Aqui no caso, o exemplo que eu dei, do cara que levou um chifre, né? Para satisfazer o sentimento de vingança, né? O sentimento dele, interesse dele. Então, o que é o crime de prevaricação? Ele pode retardar um ato, deixar de praticar um ato ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei. Para quê? Para satisfazer o interesse dele ou o sentimento dele. Pode ser vingança, pode ser um sentimento de paixão, de amor, sei lá qual que é o sentimento que leva a ele. O que é ato de ofício? É aquilo que o funcionário público faz no seu trabalho. Quer dizer, aquele que mexe com a liberação do habite é aquele cara que pratica o ato de ofício de liberação de habite. Tudo bem? Então, vamos aqui, vou dar um enter aqui para ficar um pouco mais espaçado para você. Meve o funcionário público, notando que o ato de seu ofício beneficiaria a pessoa que ele não gosta, retardou a fim de prejudicar o seu desafeto. Daí, Mévio praticou o crime de prevaricação, letra D. Olha aí. Questão 49, letra D de dado. Mévio praticou o crime de prevaricação. Vamos para a 50 agora. Tá ficando cada vez mais fácil, hein, gente? Olha, tá ficando fácil demais. Ê, lasqueira, como diz a minha filhinha. Assinale a alternativa correta sobre o crime de abandono de cargo público. Esse também é um crime que nem todas as pessoas compreendem muito bem. É legal a gente analisar ele com cuidado, tá? Ó, abandono de função. Abandono de cargo, abandono de função, tanto faz a expressão que você encontrar. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Tá aqui a detenção de 15 dias a um mês. Quando ele traz uma nova pena aqui, ó, se o fato resulta prejuízo público, lembra que isso é o crime qualificado. Então, se tem prejuízo, o crime é qualificado, é uma nova pena. Ele traz uma outra nova pena aqui, se o fato compreendido na área de fronteira, também é o crime qualificado. Só lembrar que esse Código Penal é da época da Segunda Guerra Mundial, então a ideia de proteção das fronteiras, que o funcionário público na fronteira ele tinha uma finalidade muito maior. Só que fronteira é uma área de 150 quilômetros da divisa, né? Então, se uma professora da escola pública de uma cidade a 150 quilômetros da divisa do Brasil com o Paraguai, né, já vai estar lá em Dourados, se ela praticar o abandono do cargo, quer dizer, ela não vier mais trabalhar e não pedir para dar baixa no trabalho dela, ela comete esse crime na forma qualificada. Eu vi muito funcionário público que foi embora para o Japão trabalhar e esqueceu de pedir para dar baixa e respondeu criminalmente por isso. Bom, então tá aí abandono de função. Vamos lá, ó. Assinale a alternativa correta sobre o abandono de cargo público. Se do abandono resultar prejuízo, a pena é aplicada em dobro. Não é aplicada em dobro, ó. Se houver prejuízo, você tem o crime qualificado, de 3 meses a 1 ano. Era 15 dias a 1 mês. E foi para 3 meses a 1 ano. Ó. Então, não chega a ser o dobro. Era 15 dias a 1 mês e vai para 3 meses a 1 ano. É bem mais do que o dobro, né? Letra B. É irrelevante para a ocorrência do crime que deste fato resulte o prejuízo público. É verdade, né? Porque só abandonar já é crime. Se houver prejuízo, é o crime na forma qualificada. Vai cair aqui no parágrafo 1º do 223. Então já estamos na forma qualificada do crime se ocorrer prejuízo. Letra C. Abandonar o cargo público provoca a perda do cargo, não a punição criminal. Não, tem punição criminal sim. Abandono de cargo público tem punição criminal. É um crime. Letra D de dados. Se o abandono de cargo público ocorre em lugar compreendido em faixa de fronteira, a pena é aplicada em dobro. Ó, também não é em dobro, não. Aqui era de 15 dias a 1 mês, foi para 1 ano a 3 anos.
Olha, a diferença é absurda, né? Na área de fronteira. Lembrando que nós estávamos na Segunda Guerra Mundial, tá? Então tinha um sentido para aquela época. Abandonar cargo público é crime em qualquer hipótese. Olha, essa foi uma pegadinha bem feita, muito bem feita. Por que qualquer hipótese? Ó, tem uma exceção aqui, ó. Ó, fora dos casos permitidos em lei. Então tem exceção. Quando ele disse em qualquer hipótese, aqui, eu tô aqui vou colocar em verde isso aqui, ó, em qualquer hipótese, ele está descartando essa frase do crime. Ele está descartando esse pedacinho aqui da lei. Fora dos casos permitidos em lei. Quer dizer, se for em qualquer hipótese, não haveria exceções. Os casos permitidos em lei. Então, onde o cara fez uma pegadinha muito bem feita, muito bem feita, né? Abandonar cargo público é crime, fora dos casos permitidos em lei. Ele trocou isso por em qualquer hipótese. E aí ele fez uma pegadinha bem elaborada. A resposta é a letra B. É irrelevante para a ocorrência do crime que desse fato resulte prejuízo público. Quer dizer, se tiver prejuízo público, é o crime na forma qualificada.